Bem, amigos, eu fiquei de fazer o item 3 da questão 12 de outra forma, não é isso? É uma forma mais rápida. Mas antes de fazer, tá, essa solução mais rápida, eu quero aqui mostrar no quadro algumas regrinhas que vão nos ajudar a resolver questões que envolvam tabela verdade de forma bem mais rápida, tá ok? Então, são várias regrinhas, tá, pessoal? Olha, todas as regrinhas que eu tenho para mostrar a vocês está num único quadro, tá? Então, não vou dizer que é muita coisa para decorar, né? Porque eu sei que vocês, claro, tem muita coisa para memorizar, mas como é só algumas regrinhas que cabem no quadro, então certamente vocês vão ter condições de memorizar, certo? Então, eu vou explicar cada regrinha e vou fazer exemplos para que fique bem explicado. Então, passemos aqui para o quadro, antes de resolver o item 3 da questão 12. Então, aqui no quadro, vejamos o seguinte. Primeira regra que eu coloquei lá em cima, regras de equivalência. Essas regras de equivalência aqui são as regras que envolvem a condicional, ok? Então, tá aqui, ó. Tem uma condicional aqui e uma condicional aqui. Essa regra é o seguinte, eu posso transformar a condicional, né, em outra condicional, tá certo? Só que vista de forma diferente. Como? Olha, aqui tem A implica B, aqui eu vou ter não B implica não A. Essa regra aqui, ela, para ser executada, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que negar os termos, tá ok? Ó, olha aqui, ó, o A virou não A, o B virou não B. Além de negar os termos, temos que fazer o quê? Trocar de posição. Né? O A estava na primeira posição, passou para a segunda posição. O B estava na segunda, passou para a primeira. Então, essa regrinha aqui é chamada de regra do troca e nega. Né? Troca de posição e nega os termos, tá ok? Regra de troca e nega. A segunda equivalência, eu vou transformar aqui ó, uma condicional numa disjunção, ok? Essa regrinha aqui, ela é muito importante nas questões que nós vamos ver daqui em diante, tá? Por quê? Porque é o seguinte, trabalhar com O e com E, você vai ver que fica mais fácil. Então, sempre que uma questão envolver uma tabela verdade, é interessante transformar o implica no O. Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos sobre isso. Então, aí, duas regrinhas de equivalência. Aqui embaixo, regras de negação. Vamos ver, primeira regrinha é a negação da conjunção, que dá uma disjunção. Como é que é feito? É só trocar o E pelo O e negar os termos. A segunda regrinha é a negação da disjunção. Como é que é feita? Nega-se os termos e troca o O pelo E. E a terceira regrinha é a negação da condicional. Como é que ela é feita? Repete ó, o primeiro termo. Ó. Aqui é A. Aqui vai continuar sendo A, tá vendo? Repete o primeiro termo. E o segundo termo? O segundo termo eu nego. Aqui é B, fica não B. E troca, né, o implica, a condicional, pelo E. Ok? Pessoal, essas regras de equivalência e negação, eu queria ver com vocês, na verdade, no próximo módulo. O próximo módulo vai ser só de equivalência e negação. Só que eu estou adiantando, né, esse assunto aqui, por quê? Porque em algumas questões de tautologia, contradição, contingência, que envolve tabela verdade, se eu souber dessas regras, eu vou ganhar tempo. Ok? Então, essa é a finalidade, para ganhar tempo nas questões que envolvam tabela verdade. Aqui à direita eu tenho as regrinhas de simplificação. Vejam, vamos ver cada uma delas. Ó, a primeira diz assim, ó, A ou A. Olha, dizer Maria é alta ou Maria é alta é a mesma coisa que dizer Maria é alta. Né? Aqui eu só estou gaguejando, não é isso? Ó, A ou A. É a mesma coisa de A. A segunda regra é parecida. A e A. Dá no mesmo, dá A. Né? Se eu falo que o carro é amarelo e o carro é amarelo, o carro é amarelo. Ok? Então, as duas primeiras aqui ó, são bem básicas. A terceira é A ou não A. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte, ó,
que o candidato A vai vencer a eleição ou o candidato A não vai vencer a eleição. Olha, é claro que uma das duas coisas vai acontecer. Então, quando sempre se diz A ou não A, X ou não X, Z ou não Z, isso sempre vai ser verdade. Quem tiver na dúvida, também constrói a tabela verdade do A ou não A, que você vai verificar que no final sempre vai dar V, tá certo? Então até podemos dizer o seguinte, que o A ou não A é uma tautologia, né? É sempre verdade. E o A e não A? O A e não A é sempre falso, é classificada como contradição, ok? Então, 4 regrinhas por enquanto. Vamos passar aqui para a quinta regra, também é simples, olha aqui a quinta regra. É A ou V. Pessoal, lembre o seguinte, ó, vamos lá, relembrar aqui, né? O O tem quantas maneiras de ser falso? Só tem uma maneira. Qual é? Né? É quando ambos são falsos. Aqui ambos são falsos? Não, ó, eu tenho um V. Então não posso ter a situação falso ou falso. Se eu não posso ter a situação falso ou falso, quer dizer que o resultado sempre vai ser V. Ok? Melhor ainda aqui, ó. Sempre na disjunção, quando eu tiver um V, o resultado é V, ok? Então eu digo assim, que na disjunção, quem manda é o V. Na disjunção, quem manda é o V. O resultado é V, tá bom? Agora aqui é uma disjunção, continua sendo disjunção, agora eu estou usando o F. Pessoal, o F na disjunção é elemento neutro. É como o zero na soma. Quanto é 5 mais 0? 5 mais 0 é 5. Ou seja, o zero não serve de nada, né? É como 1 na multiplicação. 7 vezes 1 é 7. Ou seja, o 1 serviu para nada, não é isso? Então, o é elemento neutro. Então, o falso na disjunção é elemento neutro. Você pode descartar o falso. Então, A ou F dá A. Quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte. Se o A é V, o resultado é V. Se o A é F, o resultado é F. Depende do valor do A. Tá ok? Então, lembre, no O, quem manda é o V, e no O falso é elemento neutro. Agora, o F vai dar o troco, hein? Vamos agora para a conjunção. Na conjunção, o V vai ser elemento neutro. Então, serve para nada esse V. Então, é que você descarta, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Você pode descartar aqui o V. E aqui eu posso descartar o F, né? Aqui posso descartar o F, o elemento neutro. Então, na conjunção, que elemento neutro é o V. Então, o resultado é o A. E quem manda na conjunção, no E, é o F. Na disjunção, quem manda é o V. E na conjunção, é o F. Se eu tiver um F, o resultado vai ser F. Ok? Olha, até aqui tem essas regrinhas. Não são difíceis de memorizar e dá até para entender o porquê de cada uma. Vamos aqui para a 9ª regra. Aqui a regra número 9 é o seguinte, é uma bicondicional. A bicondicional, quando é que ela é verdade? Quando o antecedente e o consequente têm o mesmo valor lógico. Então, V bicondicional V, dá V. F bicondicional F, também dá V. Se for iguais, o resultado é V. Então, aqui não está igual, ó. Aqui é A. Aqui também é A. São iguais. Se são iguais, é claro que o resultado vai ser V. Ok? E agora aqui, ó. A bicondicional não A. Pessoal, valores lógicos diferentes na bicondicional, o resultado é F. É diferente A e não A? Claro que é diferente. Um é negação do outro, ó. Aqui é A. E aqui é a negação do A. Negação, quer dizer o quê? O valor lógico diferente. Então, se o A é falso, o não A é verdade. Se o A é verdade, o não A é falso. Então, valores lógicos opostos. Então, o resultado é claro que vai ser F. Okay? Então, tem 10 regrinhas aí. Observe que da primeira regra até a 8ª regra, eu só estou usando o conectivo E e o O. Tá vendo? Porque o E e o O realmente são aqueles que eu vou mais usar nessas questões de simplificação. Só a 9 a 10 que foge aí do padrão, né? A 9 a 10 é uma bicondicional. Mas, professor, e se eu tiver uma condicional, como é que eu vou saber simplificar? Um exemplo. Vamos aqui, ó. Vamos colocar como 11 aqui, né?
Vamos colocar aqui como 11. Digamos que eu tenha, ó, A implica não A. Qual é o valor lógico disso aí? Olha, tá dentro das 10 primeiras regras? Não, né? De simplificação, não. Aí, ó, lembra que eu falei no começo aqui do quadro? Que é o seguinte, que eu posso transformar o implica no O. Entendeu? Então, essas regras é para o E e para o O, com exceção da 9 e da 10, que é o bicondicional. Eu não vou colocar, eu poderia até colocar aqui mais regras envolvendo a condicional, mas aí é mais coisa para você decorar. Então, em vez de decorar várias outras, né, maneiras, a condicional, é melhor o quê? É melhor decorar a regra da equivalência que é usada em várias questões. Então, se eu tiver o implica, transforma no O. Tá ok? Então, vamos lá, transformar no O isso aqui. Como é que é feito transformação no O? A regrinha é o seguinte, vamos lá, voltar aqui, ó. A regrinha é, você nega o primeiro e o segundo. O segundo, você repete. Tá? Então, nega o primeiro, repete o segundo. Então, vamos lá. Negação do primeiro. Negação do primeiro aqui, ó. Deixa eu tirar, voltar aqui. Negação do primeiro. Negação de A, quanto é? É não A. Então, vou botar aqui embaixo, ó. Não há. E o segundo, eu repito, né? Nego o primeiro, repete o segundo. O segundo é não há, então repetindo fica não há. E troco o implica pelo O. Olha, transformei em O. Essa situação, não há ou não há, se encaixa em qual das regras que nós vimos aqui à esquerda aqui, ó. Qual dessas regras aqui? Olha, não há. Eu tenho aqui à esquerda não há. À direita também eu tenho não há. Ou seja, é a mesma proposição. Onde é que aparecem nessas regras duas proposições, né, iguais, interligadas pelo O? Aqui, ó, na primeira regra. A ou A é igual a A. Tá vendo? Ó? Aqui é A e aqui é A. É igual. Não interessa ter um não aqui na frente não, tá certo, pessoal? Eu posso até chamar, ó, esse não há de X. Se esse não é X, o outro não há também vai ser X. Não é isso? Aí ficou X ou X, ó. X ou X, aí eu vejo aqui, qual é o resultado? De X ou X. O resultado é X. Ok? Ou seja, o resultado aqui vai ser não há, que é o X. Pronto, então tá vendo? Ó, eu não preciso decorar condicional. É só transformar condicional no O, aí eu analiso, né? Ó, são iguais, X ou X, o resultado é X. Ok? Foi a primeira regra aí. Façamos então algo seguinte, vamos, né, ao item 3 da questão 12, que era o nosso objetivo em mostrar essas regras aqui. Olha, essas regras não vão servir só para o item 3 da questão 12 não, tá, pessoal? Daqui em diante, eu vou usar essas regras aqui direto. Vamos lá, então. Item 3 da questão 12. Então, eu resolvi já esse item 3, né, de outra maneira. Vamos resolver agora pela maneira mais rápida. Deixa eu ver aqui. O item 3... Estou voltando aqui. Vamos voltar aqui. O item 3... Deixa eu voltar aqui. Foi aqui, né? Pronto, voltei a página. Foi aqui que nós vimos o item 3. Ó, então, eu resolvi usando a tabela verdade, né? Construir a tabela verdade para achar o resultado. Mas nem precisava, quer ver? Como não precisava? Olha aqui, ó. Eu tenho essa proposição aqui, ó. Não B implica não A, implica, né? A implica B. Não é assim? Tá ok, ó. Tá aqui, ó, né? Aqui em cima, ó. Aí ele está dizendo que é F exatamente para uma das possíveis valorações. Né? Então, vamos verificar se está certo ou errado. Pessoal, olha aqui, ó. Eu estou olhando aqui à direita, eu tenho A implica B. E à esquerda, eu tenho também uma proposição que envolve o B e o A. Olha, essa condicional aqui, ela pode ser escrita de outra maneira, não pode? Usando a regra do troca e nega. Vamos usar? Usando aqui a regra do troca e nega, fica como? Troca de posição e nega. Então vai ficar A implica B. Então ficou A implica B. Tá ok? Isso aqui eu vou repetir.
né? Vai continuar A implica B. Vai continuar A implica B. E aqui, né, vou deixar aqui deixar aqui o implica. Agora façamos o seguinte, ó. Veja o seguinte, ó, isso aqui, A implica B, né, é igual, o antecedente é igual ao consequente, tá certo? Então, eu posso até chamar, já que é igual, eu posso chamar isso aqui de x, né, e aqui também de x. Então, ficou x implica x, pronto, né? Esquece o A e o B, é x implica x. Olha, x implica x, qual o valor lógico disso? Olha, eu não dei nenhuma regra com implica, não é isso? Eu faço o quê? Eu transformo o implica no O. Vamos lá, transformar o implica no O. Transformando o implica no O, vai dar o quê? Nego o primeiro, a regra é essa, né? Nego o primeiro, repete o segundo. Então, a negação de x é não x. E repete o segundo, que é x. Então, fica não x ou x. Não x ou x é uma das regras, né? Vamos ver qual é essa regra aqui. Não x ou x. Não x ou x, ó, tá aqui essa regra aqui, ó. É a terceira. É a terceira. Então, não x ou x dá o quê? Resultado, verdade. Sempre vai ser verdade. Pronto. Então, eu acabei de provar o seguinte, que essa proposição aqui, essa proposição, ela é sempre V. Tá ok? Ela vai ser sempre verdade. Então, o item está certo ou está errado? Está errado, porque ele diz que é F. Ele diz que é F para exatamente uma valoração. Então, o item está errado. Então, eu provei que o item está errado, viram? Sem fazer a tabela verdade. Só fazendo usando a regrinha de simplificação. Tá ok? Vamos fazer mais exercícios disso aí. Vou dar uma pausa agora. Depois, vamos continuar com mais exercícios desse assunto. Verdade do há ou não há, que você vai verificar que no final sempre vai dar V, tá certo? Então, até podemos dizer o seguinte, que o há ou não há é uma tautologia, né? É sempre verdade. E o há e não há? O há e não há é sempre falso. É classificada como contradição. Ok? Então, 4 regrinhas por enquanto. Vamos passar aqui para a quinta regra. Também é simples. Olha aqui a quinta regra. É A ou V. Pessoal, lembre o seguinte, ó. Vamos lá, relembrar aqui, né? O O tem quantas maneiras de ser falso? Só tem uma maneira. Qual é? Né? É quando ambos são falsos. Aqui ambos são falsos? Não, ó. Se eu tenho um V. Então não posso ter a situação falso ou falso. Se eu não posso ter a situação falso ou falso, quer dizer que o resultado sempre vai ser V. Ok? Melhor ainda aqui, ó. Sempre na disjunção, quando eu tiver um V, o resultado é V. Ok? Então, até eu digo assim, que na disjunção, quem manda é o V. Na disjunção, quem manda é o V. O resultado é V. Tá bom? Agora aqui. Aqui é uma disjunção, continua sendo disjunção, agora eu estou usando o F. Pessoal, o F na disjunção é elemento neutro. É como o zero na soma. Quanto é 5 mais 0? 5 mais 0 é 5. Ou seja, o zero não serve de nada, né? É como 1 na multiplicação. 7 vezes 1 é 7. Ou seja, o 1 serviu para nada, não é isso? Então, o é elemento neutro. Então, o falso na disjunção é elemento neutro. Você pode descartar o falso. Então, A ou F dá A. Quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte. Se o A é V, o resultado é V. Se o A é F, o resultado é F. Depende do valor do A. Tá ok? Então, lembre, no O, quem manda é o V. E no O, o falso é elemento neutro. Agora, o F vai dar o troco, hein? Vamos agora para a conjunção. Na conjunção, o V vai ser elemento neutro. Então, serve para nada esse V. Então, é que você descarta, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Você pode descartar aqui o V. E aqui eu posso descartar o F, né? Aqui posso descartar o F, o elemento neutro. Então, na conjunção, que elemento neutro é o V. Então, o resultado é o A.
E quem manda na conjunção, no E, é o F. Na disjunção, quem manda é o V. E na conjunção, é o F. Se eu tiver um F, o resultado vai ser F. Ok? Olha, até aqui tem essas regrinhas. Não são difíceis de memorizar. E dá até para entender o porquê de cada uma. Vamos aqui para a 9ª regra. Qual das regras que nós vimos aqui à esquerda aqui, ó? Qual dessas regras aqui? Olha, não há, eu tenho aqui à esquerda não há. À direita também eu tenho não há. Ou seja, é a mesma proposição. Onde é que aparecem nessas regras duas proposições, né, iguais, interligadas pelo O? Aqui, ó, na primeira regra. A ou A é igual a A, tá vendo? Ó? Aqui é A e aqui é A, é igual. Não interessa ter um não aqui na frente não, tá certo, pessoal? Eu posso até chamar, ó, esse não A de X. Se esse não é X, o outro não A também vai ser X. Não é isso? Aí ficou X ou X, ó. X ou X, aí eu vejo aqui, qual é o resultado? De X ou X. O resultado é X. Ok? Ou seja, o resultado aqui vai ser não A, que é o X. Pronto, então tá vendo? Ó, eu não preciso decorar condicional. É só transformar condicional no O, aí eu analiso, né? Ó, são iguais, X ou X, o resultado é X. Ok? Foi a primeira regra aí. Façamos então algo seguinte, vamos, né, ao item 3 da questão 12, que era o nosso objetivo em mostrar essas regras aqui. Olha, essas regras não vão servir só para o item 3 da questão 12 não, tá, pessoal? Vamos daqui em diante, eu vou usar essas regras aqui direto. Vamos lá então, item 3 da questão 12. Então, eu resolvi já esse item 3, né, de outra maneira. Vamos resolver agora pela maneira mais rápida. Deixa eu ver aqui, o item 3, estou voltando aqui, vamos voltar aqui, o item 3, deixa eu voltar aqui, foi aqui, né? Pronto, voltei a página, foi aqui que nós vimos o item 3. Ó, então, eu resolvi usando a tabela verdade, né? Construir a tabela verdade para achar o resultado, mas nem precisava, quer ver como não precisava? Olha aqui, ó, eu tenho essa proposição aqui, ó, não B implica não A, implica, né? A implica B. Não é assim? Tá ok, ó, tá aqui, ó, né? Aqui em cima, ó. Aí está dizendo que é F exatamente para uma das possíveis valorações. Né? Então, vamos verificar se está certo ou errado. Pessoal, olha aqui, ó. Eu estou olhando aqui à direita, eu tenho A implica B. E à esquerda, eu tenho também uma proposição que envolve o B e o A. Olha, essa condicional aqui, ela pode ser escrita de outra maneira, não pode? Usando a regra do troca e nega. Vamos usar? Usando aqui a regra do troca e nega, fica como? Troca de posição e nega. À direita também eu tenho não A. Ou seja, é a mesma proposição. Onde é que aparecem nessas regras duas proposições, né, iguais, interligadas pelo O? Aqui, ó, na primeira regra. A ou A é igual a A, tá vendo? Ó? Aqui é A e aqui é A, é igual. Não interessa ter um não aqui na frente não, tá certo, pessoal? Eu posso até chamar, ó, esse não A de X. Se esse não é X, o outro não A também vai ser X. Não é isso? Aí ficou X ou X, ó. X ou X, aí eu vejo aqui, qual é o resultado? De X ou X. O resultado é X. Ok? Ou seja, o resultado aqui vai ser não A, que é o X. Pronto, então tá vendo? Ó, eu não preciso decorar condicional. É só transformar condicional no O, aí eu analiso. Né? Ó, são iguais, X ou X, o resultado é X. Ok? Foi a primeira regra aí. Façamos então algo seguinte, vamos, né, ao item 3 da questão 12, que era o nosso objetivo em mostrar essas regras aqui. Olha, essas regras não vão servir só para o item 3 da questão 12 não, tá, pessoal? Vamos daqui em diante, eu vou usar essas regras aqui direto. Vamos lá então, item 3 da questão 12. Então, eu resolvi já esse item 3, né, de outra maneira. Vamos resolver agora pela maneira mais rápida.
Deixa eu ver aqui, o item 3, estou voltando aqui, vamos voltar aqui, o item 3, deixa eu voltar aqui, foi aqui, né? Pronto, voltei a página, foi aqui que nós vimos o item 3. Ó, então eu resolvi usando a tabela verdade, né? Construir a tabela verdade para achar o resultado, mas nem precisava, quer ver como não precisava? Olha aqui, ó, eu tenho essa proposição aqui, ó, não B implica não A, implica, né? A implica B. Não é assim? Tá ok, ó, tá aqui, ó, né? Aqui em cima, ó. Aí está dizendo que é F exatamente para uma das possíveis valorações. Né? Então, vamos verificar se está certo ou errado. Pessoal, olha aqui, ó. Eu estou olhando aqui à direita, eu tenho A implica B. E à esquerda, eu tenho também uma proposição que envolve o B e o A. Olha, essa condicional aqui, ela pode ser escrita de outra maneira, não pode? Usando a regra do troca e nega. Vamos usar? Usando aqui a regra do troca e nega, fica como? Troca de posição e nega. Então vai ficar A implica B. Então ficou A implica B. Tá ok? Isso aqui eu vou repetir. Né? Vai continuar A implica B. Né? De simplificação, não. Aí, ó, lembra que eu falei no começo aqui do quadro? Que é o seguinte, que eu posso transformar o implica no O. Entendeu? Então, essas regras é para o E e para o O, com exceção da 9 e da 10, que é o bicondicional. Eu não vou colocar, eu poderia até colocar aqui mais regras envolvendo a condicional, mas aí é mais coisa para você decorar. Então, em vez de decorar várias outras, né, maneiras, a condicional, é melhor o quê? É melhor decorar a regra da equivalência que é usada em várias questões. Então, se eu tiver implica, transforma no O. Tá ok? Então, vamos lá, transformar no O isso aqui. Como é que é feito a transformação no O? A regrinha é o seguinte, vamos lá, voltar aqui, ó. A regrinha é, você nega o primeiro e o segundo. O segundo você repete, tá? Então, nega o primeiro, repete o segundo. Então, vamos lá. Negação do primeiro. Negação do primeiro aqui, ó. Deixa eu tirar, voltar aqui. Negação do primeiro. Negação de A, quanto é? É não A. Então, vou botar aqui embaixo, ó. Não A. E o segundo, eu repito, né? Nego o primeiro, repete o segundo. O segundo é não A. Então, repetindo, fica não A. E troco o implica pelo O. Olha, transformei em O. Essa situação, não há ou não há, se encaixa em qual das regras que nós vimos aqui à esquerda aqui, ó. Qual dessas regras aqui? Olha, não há, eu tenho aqui à esquerda não há. À direita também eu tenho não há. Ou seja, é a mesma proposição. Onde é que aparece nessas regras duas proposições, né, iguais, interligadas pelo O? Aqui, ó, na primeira regra. A ou A é igual a A. Tá vendo? Ó? Aqui é A e aqui é A. É igual. Não interessa ter um não aqui na frente, não. Tá certo, pessoal? Eu posso até chamar, ó, esse não A de X. Se esse não é X, o outro não A também vai ser X. Não é isso? Aí ficou X ou X, ó. X ou X, aí eu vejo aqui, qual é o resultado? De X ou X. O resultado é X. Ok? Ou seja, o resultado aqui vai ser não A, que é o X. Pronto, então tá vendo? Ó, eu não preciso decorar condicional. É só transformar condicional no O, aí eu analiso. Né? Ó, são iguais, X ou X, o resultado é X. Ok? Foi a primeira regra aí. Façamos então algo seguinte, vamos, né, ao item 3 da questão 12, que era o nosso objetivo em mostrar essas regras aqui. Olha, essa